O gato de olhos castanhos. Oi Mariana, meu nome é Juliana, tenho 27 anos e desde adolescente eu escuto histórias estranhas dentro da minha família. Uma delas me marcou muito porque mesmo eu sendo criança, quando eu ouvi, isso nunca saiu da minha cabeça. E quanto mais velha eu fico, menos sentido isso parece fazer para mim. Foi algo que aconteceu com a minha tia Vera, quando ela ainda era jovem, lá nos anos 90. Ela morava num bairro afastado chamado Caminho Velho, numa cidadezinha que ficava em Santa Catarina, que nem vou citar aqui o nome por respeito, mas é daquelas bem pequena onde todo mundo se conhecia. Minha tia tinha entre seus 17 e 18 anos e em uma noite, voltando sozinha de um baile que teve ali na região, era bem pertinho, então ela foi e voltou a pé, coisa comum da época. O detalhe é que ao virar uma ruazinha mais isolada, uma travessa que passava atrás de um campo, ela viu um gato preto sentado bem no meio do caminho, como se estivesse esperando por alguém. O que chamou a atenção dela, segundo ela contou, foi primeiro o tamanho, pois era bem grande, quase do tamanho de um cachorro de porte médio. E o olho do bicho, que não era nem verde, nem azul, nem dourado, como se vê em gatos, eram castanhos, bem escuro, como se fossem olhos humanos. Ela diminuiu o passo, achando estranho, mas o gato não se mexia e parecia tranquilo ali com a presença dela. Então ela continuou andando. Quando passou por ele, o bicho se levantou e começou a caminhar do lado dela, como se fosse um cachorrinho acompanhando alguém. Ela achou até simpático, disse que pelo menos não ia voltar sozinha para casa e riu. Mas aí começou a parte mais estranha. Ela já estava no meio do caminho quando ouviu uma voz clara, masculina, saindo de algum lugar próximo que dizia: "E aí, como foi a festa?" Ela disse que na hora levou um susto tão grande que congelou e parou de andar. Olhou para trás, olhou para o mato, olhou para o lado, não tinha ninguém. Só ela e o gato na rua deserta, sem nenhuma casa por perto também. Ela tentou ignorar, achando que talvez fosse coisa da cabeça dela, mas logo em seguida ouviu de novo: "Ei, não vai me responder não?" Dessa vez ela teve certeza, uma certeza que incomodou ela. A voz era do vizinho dela, o seu Raul, um homem bem estranho que morava sozinho há anos, numa casa de muro bem alto. Só que ela não via ele em lugar nenhum. E foi então que ela olhou para o gato. E ele estava encarando ela com aqueles olhos castanhos, como se esperasse uma resposta. Na dúvida, ou talvez pelo medo, ela ainda respondeu. Foi boa, sim. E o gato, sem nem disfarçar, falou de volta. Cara, o gato falou com ela. Eu tô imaginando aqui o gato falando com ela. Imagino que tenha sido bem animada mesmo. O gato respondeu ela. Ela disse que sentiu uma coisa muito estranha nessa hora. A voz saía como se fosse uma pessoa conversando normalmente, mas não havia ninguém ali além dela e do gato. Eles continuaram andando junto, e ela em silêncio e o gato soltando alguns comentários, como se fosse alguém da rua conversando sobre a vida. Cara, e ela continuou andando com o gato. Meu Deus! No final do trajeto, quando já estavam chegando perto das casas, ela criou coragem e perguntou: "Mas o que é você, afinal?" O gato não respondeu nada. Parou por uns segundos e depois saiu andando sozinho, virando a esquina da rua do seu Raul. Ela ficou parada olhando e viu quando ele pulou direto para o quintal dele e por uma fresta no portão sumiu lá dentro. No dia seguinte, ela comentou o ocorrido com algumas amigas e com os meus avós, e um deles disse que talvez aquele gato fosse o próprio vizinho, o seu Raul, ou algo ligado a ele. Disseram que tinha várias histórias antigas de gente que sabe virar bicho, que andava por ali também.
Ou talvez que assume, né, a forma de um animal para vigiar ou proteger alguém. E que talvez o gato tivesse aparecido para livrá-la de algo que aconteceria naquela noite. O mais curioso é que o seu Raul tinha exatamente os mesmos olhos castanhos escuros do gato. E quando a minha tia contava isso, ela sempre fazia questão de dizer: não era olhar sedutor não, hein? Era um olhar que marcava mesmo, parecia que atravessava a alma. Nunca ficou claro se era realmente o seu Raul, mas depois daquele dia minha tia nunca mais passou sozinha por aquela rua à noite. E para ser sincera, até eu, depois de ouvir essa história, fiquei com o pé atrás com gatos. Obrigada por ler, Mariana. Sei que pode parecer só lenda, mas tem coisa que a gente sente que é verdade. E essa história nunca saiu de mim. O jeito que a minha tia contava, ela sempre passou bastante verdade nas palavras. Termina aqui o relato. Muito obrigada. Um beijo aí pra você. E cara, sua tia conversou com o gato. Nossa, eu acho que se os meus gatos falar comigo, eu não sei se eu vou ficar feliz, se eu vou ficar assustada. Eu não sei como que seria a minha reação. Ela, tipo, e o gato querendo saber ali da festa. E ela, gente, eu tô rindo, mas é, sabe, de nervoso, tentando imaginar a situação. Porque se fosse eu já ia falar, eu não, acho que eu não ia falar nada. Eu ia apenas correr e deixar o gato pra trás. Mas eu achei muito interessante.